Sempre uma alegria falar sobre a presidência da senadora Vanessa Graciotin, e tendo aqui no plenário o senador Eduardo Suplicy, que é um ícone na política brasileira, pela sua conduta, a forma de agir, os projetos que apresenta, e sempre caminhando na linha de fazer o bem, não olhando a quem. Por isso que eu tenho muita esperança, senador Eduardo Suplicy, que Vossa Excelência seja reeleito. Pode ter certeza que se eu morasse em São Paulo, e não é nenhuma questão partidária, quero dizer que o meu voto seria em Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Retribuo a Vossa Excelência, que é outro ícone, é um exemplo para todos nós de dedicação. Vossa Excelência parece ser incansável. Normalmente é um dos primeiros a chegar na casa, abre a Comissão de Direitos Humanos. Ainda hoje eu estava com outras preocupações, infelizmente não pude estar presente. Vossa Excelência ali, ouvindo os servidores públicos, a questão de seguridade social. Vossa Excelência é considerado o presidente de honra e campeão de todas as associações de aposentados, é o batalhador maior pela legislação relativa ao salário mínimo. Vossa Excelência, referente à questão da igualdade entre todos, em especial para os afro-brasileiros, para os negros e pessoas de todas as cores, para os índios, é também um campeão da igualdade de direitos para todos, de como avançar, das cotas que se fazem necessárias para cada setor, na educação, no serviço público e tudo. Vossa Excelência é um exemplo e um gigante de determinação, de vontade. Vossa Excelência não para. É no Rio Grande do Sul, mas vai no Amazonas, vai a São Paulo, vai à Bahia, e ali é recebido e sempre transmitindo. E então, eu quero só dizer que Vossa Excelência pode contar comigo na próxima eleição, porque eu estarei indo ao Rio Grande do Sul, dando o meu testemunho sobre a extraordinária qualidade do seu trabalho aqui no Congresso, no Senado Federal. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Senador Eduardo Suplicy, pode ter certeza também que se eu tiver que caminhar em São Paulo com Vossa Excelência, desloco para lá, se for necessário. Espero que nem precise. Vossa Excelência é um baluarte, é uma referência do povo brasileiro. Vossa Excelência sabe que tudo que Vossa Excelência relatou aí são caminhos que nós fizemos juntos. A senadora Vanessa Graciotin, que está aqui hoje pela manhã, é outra guerreira, digamos, guerreira do povo brasileiro. Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy e outros tantos que caminham do nosso lado, é um orgulho muito grande. Por isso, senadora Vanessa, eu vou ao meu pronunciamento nesse momento, pela bondade de Vossa Excelência, que Vossa Excelência diz, não, fale primeiro, que depois eu complemento com as minhas questões, que são também de interesse nacional. Mas, senadora Vanessa e senador Eduardo Suplicy, queridos senadora e senador, eu quero falar sobre um tema que é de interesse de todos nós, porque todos nós falamos sempre que a revolução, a verdadeira revolução, se dá pela educação. E no dia 3 do mês de junho passado, o Congresso Nacional deu um passo importante para a consolidação do processo de melhoria da educação pública brasileira. Uma discussão e votação que fizemos aqui no Parlamento em parceria com a presidenta Dilma, com o ministro que casualmente leva o nome também de Paim, que é o ministro da Educação. Enfim, foi aqui a votação do Plano Nacional de Educação, que irá garantir o crescimento potencial das verbas do setor, além de guiar as políticas públicas em todos os níveis de ensino. A aprovação final do Plano Nacional de Educação, ou apenas PNE, constitui a coroação
de um processo extremamente democrático, em que representantes de todas as instâncias da educação brasileira puderam opinar e deixar a sua marca, o seu símbolo na melhoria da educação em todo o nosso país. A lei que temos hoje é a síntese de todos os caminhos traçados para que a educação brasileira dê um salto histórico de qualidade nos próximos anos. Senhora Presidenta Vanessa Grassotin, o esforço que está sendo feito por parte do Legislativo e do Executivo tem despendido para assegurar uma boa escola para os nossos jovens pode ser comprovado pelos números. O orçamento do Ministério da Educação em 2003 era por volta de 34 bilhões de reais. 11 anos depois, chega a cerca de 102 bilhões de reais. Triplicou o orçamento da educação, poderíamos aqui dizer, sem medo de errar, um crescimento de, no mínimo, 200%. Em 10 anos, as brasileiras e os brasileiros puderam sentir na pele a melhoria advinda desses investimentos. São vagas de escolas públicas, mais perto de casa, livros didáticos de melhor qualidade, ensino profissionalizante para os nossos filhos e filhas. Eu que venho desse ramo de atividade, eu melhorei, digamos, a minha vida, a minha caminhada, a partir de um curso técnico que fiz a partir dos 12 anos de idade. Por isso, sempre defendi com muita garra o ensino profissionalizante, inclusive a Bolsa Assistência, que está para ser votado agora aqui no Parlamento, para garantir que os filhos dos pobres tenham direito a uma verba mensal, porque só a cota não resolve. Com a cota na universidade, para negros, brancos e índios pobres, não resolve porque não teria o dinheiro para o ônibus, não teria o dinheiro para o lanche, não teria o dinheiro para a roupa, não teria o dinheiro para os livros, não teria como pagar, até, em muitos casos, um aluguel vindo do interior. Por menor que seja a Bolsa Assistência, é uma forma de manter o aluno na escola, ou seja, aqui no caso, na universidade. Universidades federais, em todo o país, mais do que triplicaram. É a garantia da concretização dos direitos de nossa gente. Demos largos passos, não há dúvida, mas ainda existe, claro, muitos desafios pela frente para termos a educação que queremos. Mas quero cumprimentar o ministro Henrique Paim pela forma como dirige aquele ministério, com firmeza, convicção, defendendo cada vez mais educação com qualidade para toda a nossa gente. Sim, queremos garantir a universalização do ensino fundamental, mas é preciso assegurar uma educação de qualidade para todo jovem que ocupe um banco escolar. Precisamos ampliar a oferta de vagas em creche e pré-escolas, para que as mães possam trabalhar com tranquilidade e saber que seus filhos recebem estímulos intelectual e bons cuidados. Que bom que nós também, mais do que triplicamos o número de creches no país. É necessário aumentar a quantidade sempre de matrículas em universidades públicas, para que mais e mais jovens tenham acesso ao ensino gratuito e de qualidade. E é isso e muito mais que o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso em parceria com o Executivo, estabelece como meta. O Brasil investe 5,3% do seu produto interno bruto em política de educação. O valor não é pequeno e segue padrões de nações como a França, como a Suíça e o Reino Unido. Mas o que o PNA estabelece é a ampliação dessas verbas, como tanto pediram os estudantes brasileiros, corretamente. A ampliação dessas verbas para 10% do PIB, no máximo em 10 anos. Senadores e senadoras, é considerável
o que esse aumento representa na vida da nossa gente. Isso significa que em apenas 2 anos, todas as meninas e meninos de 4 a 5 anos de idade estarão na pré-escola. Que em uma década, todas as crianças e os jovens com deficiência terão acesso ao ensino regular de qualidade, sempre com vistas à inclusão social. Cumprimento aqui, nesse momento, que eu tive a alegria de estar numa universidade lá em Santa Maria, onde todas as pessoas com deficiência que estiverem aptas, o que eu digo é em condição, não pela sua deficiência, terão acesso à universidade garantida. Que todas as crianças estarão plenamente alfabetizados até a data em que completarem o 3º ano do ensino fundamental. Os 10% do produto interno bruto, senhoras e senhores, significam que as matrículas do ensino técnico de nível médio serão triplicadas, sendo que o setor público será responsável por pelo menos metade da expansão das vagas. Significa que todos os jovens de 15 a 17 anos estarão estudando e que pelo menos metade das escolas públicas oferecerão ensino em tempo integral. Em tempo integral. Lembro aqui de um sonho do já falecido Darcy Ribeiro. Lembro aqui de um sonho do já falecido Leonel Brizola, que lembramos essa semana os 10 anos da sua morte, da importância do ensino integral. O ensino integral que vai garantir atividades pela manhã e pela tarde. Essa elevação no orçamento da área significa, caros amigos, que pelo menos 75% do corpo docente das universidades públicas será composta por mestres e doutores, no incentivo para que os professores cada vez mais se preparem e apresentem no seu currículo que são mestres e doutores. Que, no mínimo, metade dos professores da educação básica terá nível de pós-graduação. Que o país contará com 60 mil novos mestres e 25 mil novos doutores a cada ano. Repito, que o país contará com 60 mil novos mestres e 25 mil novos doutores a cada ano. Em suma, nos 10 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, os investimentos do governo no setor deverão saltar dos atuais 256 bilhões para 484 bilhões de reais, levando em consideração o PIB de 2013. Este é um dinheiro, eu diria, efetivamente bem usado, que beneficia todos os brasileiros sem distinção. Durante a tramitação da proposta, muito se questionou se as verbas do PNE deveriam seguir para programas como o ProUni, grande ProUni, que cumpre um papel fundamental. Eu tenho muito orgulho de ter apresentado aqui no Parlamento o primeiro projeto que tratava de uma política similar que se transformou o ProUni depois. Eu tenho muito orgulho de ter apresentado o Fundep, que numa política similar se transformou no Pronatec num segundo momento. Como foi bom ter trabalhado no FIES para garantir o financiamento da educação do nosso povo. Como é bom ter visto recentemente o sucesso do programa Ciência Sem Fronteiras do governo federal. Isso porque o dinheiro, nesses casos, é destinado a instituições educacionais privadas. Olha, que eu estava aqui falando muito da escola pública, mas o governo tem feito parcerias, inclusive, com as universidades privadas
para alavancar o número de vagas para aqueles que mais precisam. Este questionamento, no entanto, só pode ser feito por quem não tem a ideia da transformação que esses programas têm promovido entre as famílias de baixa renda. Desde 2005, o ProUni concedeu 1.200.000 bolsas para alunos que têm o sonho de cursar uma faculdade, sendo que 800.000 dessas bolsas foram integrais. Já em apenas 4 anos, de 2010 para cá, o FIES financiou os cursos superiores de mais de 1.300.000 estudantes, que têm até 18 meses após a formatura para começar a pagar pela sua formação. São filhos de pedreiros, de carpinteiros, de marceneiros, como eu comecei minha vida. São filhos dos nossos tempos, são filhos das vilas, dos bairros, são filhos muitos da favela que de repente chegam à universidade. São filhos e filhas de dona de casa que hoje nós já temos a alegria de ver como advogados, médicos. São filhos de catadores, de catadoras que se tornaram engenheiros. São filhos de diarista que hoje possuem diploma de dentista, de odontologia. São filhos do nosso povo, da nossa gente, que passaram sonhando que o título de doutor só seria assegurado aos filhos dos poderosos e que agora não. Nós vemos já nas universidades negros, brancos, índios, pobres, favelados, lá, festejando o título de doutor, de mestre, de nível superior. E o que é isso senão a democratização do ensino no Brasil? Porque todos nós tanto ensaiamos e sonhamos. Sim, senhora presidenta Vanessa Graciotin. Sim, senhor tão querido quanto a senadora Vanessa Graciotin, querido senador Eduardo Suplicy. Estamos, enfim, saindo da palavra, queremos a revolução da educação. Estamos para assistir uma verdadeira revolução na história do país. As metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, aprovado por essa Casa, pelo Congresso Nacional, são a melhor via para alcançarmos a tão sonhada e falada, cantada e até declamada justiça social. A ampliação do acesso às escolas, somada à melhoria da qualidade do ensino, objetivos traçados de forma tão singela, mas tão detalhada pelo PNE, devem dar esse grande salto na educação do nosso país. Senhora Presidenta, mas devem também diminuir a distância entre os pobres e os ricos, já que os bancos escolares determinam o futuro profissional da nossa juventude. Não se granjeia a igualdade de renda sem boas políticas públicas, principalmente na educação. O ensino é o único caminho para a garantia de oportunidades equânimes para o desenvolvimento justo de uma nação, e é isso que eu espero ver de forma muito concreta nos próximos anos. Felizmente, estamos saindo daquela bela frase de Martin Luther King, onde ele dizia: eu sonho, eu sonho, eu sonho. Nós sonhamos tanto, sim, na nossa infância, onde as gerações foram se encontrando e hoje nós estamos vendo acontecer.
Não é mais um sonho pobre ser filho de doutor. Não é mais um sonho dizer que pobre tem o título de mestre. Não é mais um sonho poder ver pobre sendo arquiteto, sendo engenheiro, sendo reitor de uma universidade. Não é mais sonho olhar para as universidades como olhávamos há um tempo atrás. E aqui me lembro de presidentes de outros países que vinham fazer palestra nas universidades brasileiras e diziam: mas se no Brasil 51% são negros, por que não existe negro nas universidades? Hoje o quadro já é outro. As cores do arco-íris, as cores pretas, brancas, vermelhas, amarelas, douradas, já se vê no colorido bonito das universidades brasileiras. A partir do momento que esse país e esse Congresso e o presidente Lula e a presidenta Dilma enfrentaram o debate que muitos não entenderam num primeiro momento, que precisávamos ter política de cotas para negros, brancos e índios pobres. E hoje é uma realidade. Me lembro, e aí eu termino, minha querida presidenta, Vanessa Greciotin, da capa da revista Isto É, de mais ou menos um ano atrás, que dizia: a política de cotas deu certo no Brasil. E aqueles que achavam que os meninos brancos e meninas brancas iam hostilizar, iam discriminar os negros e índios e negras e índias que chegassem à universidade, quebraram a cara, porque eles foram acolhidos pela nossa juventude. As nossas crianças, como disse Nelson Mandela, os nossos jovens, nossos adolescentes não são preconceituosos. E a frase do Mandela que ele diz, e eu já falei muitas vezes e repito, é simplesmente uma: como é bonito, como é gostoso, como é prazeroso ensinar uma criança a amar a outra. Como é hediondo, como é truculento, como faz mal a própria criança querer ensinar ela a odiar a outra pela cor da pele. Por isso, senhora presidente, eu estou muito animado com o nosso país. Claro que temos problemas nas mais variadas áreas, mas avançamos muito, sem sombra de dúvida, no mínimo, nessa última década, para não dizer nos últimos 15 anos. Senhora presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Já falei 24 minutos, eu sempre que o tempo era 20, mas quero também cumprimentá-la, porque hoje pela manhã Vossa Excelência estava lá, na comissão que eu estava presidindo, Direitos Humanos, onde aprofundamos o debate de garantir que as pessoas com deficiência na área pública têm que ter direito também, como há naqueles que estão no regime geral da Previdência, os trabalhadores, o direito à aposentadoria especial, uma vez que for comprovado que eles são deficientes. Eu apresentei a PEC nesse sentido, recebeu o apoio unânime hoje de todo o setor e do servidor público que estavam lá para defender esse princípio, e esperamos que a CCJ, que eu até propus que Vossa Excelência fosse a relatora da PEC, aprove essa PEC que vai garantir o princípio da isonomia. Só dizer que na área pública ou na área privada, pessoa com deficiência terá direito à aposentadoria especial. Era isso. Obrigado, senhora presidenta. A mesa... Senador Paulo Paim, Vossa Excelência fez uma análise muito bem feita de como os diversos programas colaboraram muito, inclusive, para o avanço de maior igualdade racial, e, inclusive, a aplicação dos diversos programas de cota, seja na área da educação e outras áreas, como o serviço público, o próprio Senado Federal,
agora estabeleceu cotas para os concursos aqui do Senado, de como eles acabaram dando resultados positivos. E é importante, e Vossa Excelência colaborou muito como um dos autores e proponentes, inclusive de possíveis modificações, mas cabe salientar para aqueles que tinham críticas à questão das cotas que foi previsto um período de 10 anos de experiência para que, quem sabe, daqui a 10 anos, Vossa Excelência então poderá fazer uma avaliação. Olha, agora a gente já avançou tanto que, quem sabe, nem precise mais. Tudo bem, senhor. Tudo bem. Mas este é um dos aspectos mais interessantes e que constava da lei de cotas e foi um dos instrumentos que fizeram com que diversos senadores e deputados federais disserem sim, porque no próprio Estados Unidos, por exemplo, onde se debateu muito este assunto, tem havido também esta evolução, e depois de um período em que as coisas andaram muito bem, pouco a pouco, quem sabe, não se precise mais. Mas esta experiência de 10 anos, felizmente até agora, tem resultados positivos, o que é muito importante e que foi assinalado no pronunciamento de Vossa Excelência. Meus cumprimentos. Eu só peço que incorpore o seu aparte ao meu pronunciamento, que Vossa Excelência deu um toque no meu pronunciamento. Um toque essencial, e que aqui eu não tinha falado. Porque muitos pensam que a gente defende política de cotas eternamente. Não. O que nós queremos é exatamente o que o senador Eduardo Suplicy colocou e está na lei. É por 10 anos. Eu quero mais chegar, e até 10 anos. Oxalá, daqui a 5, 6, 8 anos, a gente chega e possa dizer, como fizeram de fato nos Estados Unidos, e em outros países, não há mais necessidade de política de cotas. E que todos estão integrados na universidade pública e mesmo nas universidades privadas. Parabéns mais uma vez, senador Eduardo Suplicy. Muito obrigado, senador Vanessa Sergem.